Salve, salve, salve a nossa força maior. Salve, 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 maioral de Quimbanda. Salve, 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 Exum Tata Caveira e Maria Padilha da Estrada. Salve a todos. Novamente, eu, Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô, Jererê Vodum, na força do chefe da Quimbanda Nagô, Exum Jererê, e na força da magia Vodum, que está inclusa dentro da Quimbanda Nagô. Mais uma vez, eu aqui no meu canal, no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz, trazendo mais um vídeo para todos e para todas. Hoje o assunto é importante, muito importante, porque é o assunto que mexe com a formação central, primordial da Quimbanda Nagô, que é o maioral. Não só da Quimbanda Nagô, mas de todas as outras quimbandas, né? Todas as outras vertentes de Quimbanda que trabalha, que reverencia o maioral. Mas o que vem ser esta força suprema maioral? O que é o maioral? Eu escuto falar sobre maioral dentro da sua essência universal e dentro também da sua essência na formação da Quimbanda. Mas o que vem ser o maioral? O maioral de todos os infernos. Mas o que significa inferno? Então vou começar o vídeo hoje com essas colocações, com esses dois questionamentos que, no meu ponto de vista, é importante. E abro aqui um parêntese. O que eu irei falar nesse vídeo, gente, sobre o maioral, isto pertence à minha formação de Quimbanda. O que eu aprendi com a minha mameto e com os meus mais antigos, tá? Não é a verdade absoluta. Eu não estou aqui pregando nada X. Estou dando a minha visão através do que foram me repassado pelos meus antigos e pelos estudos que eu faço até hoje. É como eu sempre digo, a gente que é sacerdote de alguma vertente dos cultos afro-brasileiro, nós temos que estar em constante estudo, pesquisa, a gente aprender mais. É aquilo que eu sempre digo: fale menos e escute mais o que é o certo, tá? Aprenda mais para que você venha ensinar a mais. Isso é uma das minhas máximas de pensamento. Então, que fique bem hoje claro, entendido, que o que eu vou falar de maioral não é o meu ponto de vista dentro daquilo que eu aprendi, torno a repetir, e pelos estudos que eu faço e pelo que eu também aprendo com os meus irmãos e irmãs de Quimbanda. Então vamos lá. O que é maioral? Bom, na sua essência maioral, ele é nada menos, nada mais, tá? Que uma força universal. Vamos começar por aí. Maioral
ele é uma força universal. Ele é uma abrangência. Ele é uma iluminação. O maioral significa isto. Uma força universal. Uma força de regência universal. Que quando nós falamos e nos reportamos a esse nome maioral, nós temos de entender que esta palavra já, maioral, já significa algo grandioso, algo sublime, algo poderoso. Então eu posso dizer para vocês que maioral é o Senhor de todas as formações da matéria, Senhor da iluminação, Senhor da força vital de vários seres espirituais. Ele é uma força divina. Logo eu posso dizer que maioral é um Deus. Aí já vai mexer com aquela concepção, né, de dizer que maioral ele é o diabo. E maioral é o diabo. Mas o que é o diabo? Maioral é essa essência do diabo? Sim, ele é a essência do diabo, mas ele não é aquele diabo que nós temos conhecimento, que somos acostumados a escutar, a ver, a estudar dentro daquele conhecimento cultural judaico-cristão. Não é esse diabo, mas o diabo na sua essência de questionador. Eu venho questionar o que é o certo do errado. Então é essa essência primordial que nós, dentro da Quimbanda e dentro da vertente de Quimbanda Nagô que eu pratico, eu entendo que seja o maioral, né? Então estou trazendo de uma maneira bem objetiva, mas ao mesmo tempo se torna um pouco complexo você entender esta força motriz, né? Mas por que ele é comparado com o diabo? Por que ele é a essência do diabo? Acabei de explicar. Dentro de uma visão cósmica, ele é aquele ser que tem a primazia de elevar-se através de questionamento, o que é certo e o que é errado. E o que significa a palavra diabo, né? A palavra diabo, ela tem dentro da sua lógica o seguinte significado, tá? Eu trouxe aqui um pequeno comentário. O nome diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que divide. Então a primeira lógica, a primeira formação do termo diabo é aquele que divide. E o maioral, ele é justamente esta esfera de iluminação que divide. Divide o questionamento, divide o que é certo e divide o que é o errado. Então, parte daí dizer que o maioral é a essência do diabo. Como em algumas outras vertentes de Quimbanda, vai comparar o diabo com Satã, tá? Não dentro da esfera do mal, mas dentro de uma esfera tridimensional. Desculpe que eu já ia errando a palavra. Tridimensional, que representa aí o universo, tá? O universo. Então, no primeiro ponto, esta ideia do diabo significa isso, tá? Aquele que divide.
Um outro ponto, no segundo ponto, o nome diabo vem do latim, diabolus, ou diabolus, que significa caluniador, que também do grego, diabolos, já é uma outra formação, a terceira significação, que significa o acusador. Então você tem aí 3 significações distintas que remetem ao nome do diabo. A primeira é aquele que divide, a segunda é aquele que é o caluniador, e o terceiro é o acusador. Mas a gente tem de entender o seguinte, gente. A gente tem de compreender a significação dos nomes, dos termos que é colocado dentro daquela formação, dentro daquele nome. Então você tem de entender que quando se fala que o diabo ele é o caluniador, é que ele vai justamente representar aquele ser que ele não está apontando o erro de ninguém, ele não está caluniando contra ninguém, mas ele está tentando mostrar, tentando dividir o que é o certo do errado. Aí entra de novo essa questão que eu coloquei, que o maioral ele é esse ser que ele está dentro de uma esfera do positivo e do negativo, né? Ele vai ver o que é certo para recriar em cima desse certo algo a mais, e o que é o errado ele vai tentar também mudar. Então é essa polaridade que entra aí a esfera daquilo que significa o caluniador, né? Ele não está caluniando contra ninguém, ele não está caluniando contra nenhuma formação religiosa, ele está apenas tentando mostrar o caminho mais certo para que a gente não caia em erros, tá? Daí ele ser o acusador, terceiro ponto do significado do diabo, que representa o maioral. Então ele é o acusador, ele também não vai acusar ninguém, ele vai mostrar também ali uma interpretação daquilo que ele pensa que poderia ser melhor na vida do humano. E é nessa questão de melhor, de transmutar, de retrabalhar os caminhos do ser humano, que surge a quimbanda. Então a quimbanda no primeiro momento ela é cura, no segundo momento ela é abertura de caminho, e no terceiro momento ela é bem-estar, é prosperidade. Então você vê que o maioral ele é toda essa esfera. Então daí que nós temos um ser, um chefe. Tudo não tem um chefe? Não é verdade? Na Umbanda, quem é o chefe da Umbanda? Zambi. No Candomblé, né? Lá, né? Na formação do Candomblé, né? Desculpe aí. Do Candomblé. Hoje eu estou meio... Desculpe aí que hoje eu estou meio errando as palavras. É Olodumare. Tá? Né? No Candomblé é Olodumare. Então sempre tem um ser que é chefe de tudo. E na quimbanda é o maioral, né? Então é dentro dessa esfera maior que os Exus vão trabalhar. É dentro desta causa maior de transmutar, de trabalhar a mudança. Tá bom? Mas da onde que surgiu toda essa concepção do maioral? Por que que hoje nós entendemos que o maioral é o diabo na sua essência mais cristã, vamos dizer assim? Mas por quê? Por que que ele é o maioral de todos os infernos? Aí entra aquela questão que eu acabei de colocar no começo do vídeo. O que que significa um inferno pra gente?
O inferno é, como é descrito nos desenhos animados, né? Ali aquele local pegando fogo, né? Com caldeirões, com uma coisa totalmente feia. Não. O inferno é a nossa própria essência de ser, né? Eu sou meu próprio templo de existência. Então eu posso me purificar como eu posso me contaminar. Então é dessa contaminação que surge a ideia do inferno. Tá? Então o inferno parte não de um local, mas ele parte de uma essência humana, a minha própria essência humana. Então o maioral, ele tenta, dentro da sua força universal, daí ele é o ser iluminado, a transmutar essa nossa essência infernal para algo mais organizado, para algo mais centralizado. Tá? Aí fixa a questão do inferno. Não sei se deu para entender. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Essa concepção também de colocar o maioral como um ser diabólico na ideia, como eu acabei de falar para vocês, né? Na ideia do judaico-cristão, tá? Da cultura judaico-cristão, foi porque Aloysio Fontenelle, quando ele escreveu este livro aqui, Exu, muito bom esse livro, gente, tá? Muito bom. Tem certas datas que condenam, mas, no meu ponto de vista, ele é o caminho de tudo. Tá? Então, ele descreve mesmo o Exu, o maioral, como o mal. Daí que vem a concepção do mal, né? O opositor contra Deus. Mas não é isso. Eu acabei de explicar para vocês que o maioral, ele é uma essência. Ele é uma essência universal. Como Deus também é uma essência universal. Tá? Mas por que Fontenelle ele coloca desse jeito como mal? Porque ele foi interpretar, aí que entra a interpretação de cada autor. Eu não posso dizer e seguir uma teoria se eu não tiver senso crítico. Aí que muitas vezes está o choque das questões, né? Eu preciso ter o livro e interpretar, buscar a minha interpretação. Por isso que é importante você ter autocrítica, uma crítica construtiva. Vamos ser críticos, mas uma crítica construtiva. Nem tudo que tu vai ler no livro, tu vai concordar. Não é? Por quê? Porque eu tenho o meu ponto de vista. É esse ponto de vista meu, com base na leitura daquele livro ali, que eu vou começar a ver, olha, isso aqui serve, mas por que ele falou o mal? O que é a concepção do mal na ideia de Fontenelle? Então eu vou começar a entender. Este mal parte daquela guerra cristã entre Deus e o diabo? Não. Parte da minha essência como ser humano, porque nós seres humanos temos o lado do bem e o lado do mal. Então ele está representando esse lado do mal. Começo a questionar, né? Porque o Fontenelle ele também foi buscar estudos através, principalmente, dos grimórios salomônicos. E entre esses grimórios salomônicos, você tem lá o Grimório Verum. Eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. O Grimório Verus, tá? Que é esse livro aqui, olha. Esse aqui é o Grimório Verus, tá? O Grimório Verus. Então, de acordo com o Grimório Verus, que Fontenelle buscou toda a base de organização cronológica da Quimbanda. E que hoje nós seguimos, né? É dentro deste Grimório Verus
que é um grimório do rei Salomão, um dos grimórios dele, que é dividido lá a Trindade Maioral. Está aqui, ó, tá nos primeiros capítulos do livro. A Trindade Maioral, tá? A Trindade Maioral. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, o primeiro livro, como aqui, olha, o primeiro livro, tá? Ele fala sobre as Trindades Maiorais, como ele coloca o nome, relato dos selos dos demônios, né? O demônio como uma esfera, tá bom? Então ele vem falando sobre as concepções, a hierarquia de cada força dos demônios. Ele vai explicando isto aí. E o Fontenelle vai se basear nessa formação e monta um cronograma, e esse cronograma que a gente segue até hoje, que muitas vertentes de Quimbanda seguem, tá? Quimbanda Nagô segue, que é onde ele divide lá o maioral em 3 trindades maiorais, que é Lúcifer, Beelzebub e Asterote, que são os 3 principais, né, maiorais superiores, que no Grimório Velho ele trata como demônio. Mas por que o Grimório Velho trata como demônios? A gente tem de entender também a significação da palavra demônio, vem de demos, que também nos remete à ideia do acusador, tá? Demônio, diabo, remete à ideia do acusador, mas o acusador no sentido de mostrar o que é certo do errado, tá, gente? E também nas obras de Eliphas Levi, principalmente no livro dele, onde ele descreve toda uma formação ritualística de magia, né, dogmas e rituais da alta magia, tá? Então, dentro dessa esfera aí, que nós temos toda uma concepção do que vem ser o maioral, tá? É um assunto, não digo polêmico, mas um assunto meio complexo de você entender, tá? Aí você tem que tirar aquela ideologia, né, judaico-cristã, que o maioral ele não faz oposição contra Deus, tá? Nós não somos contra a religião de ninguém, gente. Nós temos de entender isso, tá? A Quimbanda, ela além de ser magia, Quimbanda é feitiçaria, nós sabemos disso, é prática de feitiçaria, tá? Quimbanda é a força da faca, né? Mas além disso, Quimbanda é também uma força do hermetismo, tá? De uma filosofia hermética, de uma filosofia humana e divina. Nós temos de entender isso aí, tá? Nós temos de entender por aí, tá? Então esta é a concepção do maioral, tá? Torno a repetir, isto, o que eu acabei de falar, tá? Parte das minhas interpretações e do que eu aprendi com o meu mais velhos. Não é a verdade absoluta, tá? Você pode acreditar na esfera do maioral como ser diabólico, aquele que só pratica o mal. Isso aí é no seu entendimento, mas eu estou acabando de dizer que não é isso. O maioral ele é uma esfera, ele é uma parte de uma divindade, tá? Entendeu? Que é onde ele tem ali uma força, um início, um meio e uma finalidade, tá? Isto é a essência do maioral, tá bom? Tanto isso é verdade que eu posso te comprovar isso através
através do ponto riscado do maioral, tá? Do maioral. Qual é o ponto riscado do maioral? Olha, nesse livro aqui, também de Fontenelle, A Umbanda através dos séculos, muito bom esse livro, um livro antigo que eu tenho, tá? Que também fala sobre essa formação do maioral, tá? Então são 2 livros que eu aconselho você ler: A Umbanda através dos séculos e o Grimório Verus, tá? Para quem quiser ler, no caso 3, né? E o livro Exu, tá, gente? Minha bibliotequinha aqui, olha aqui né? Mudei aí, tá? Para dar mais uma mudança aí no cenário, né? Aqui é a minha pequena bibliotequinha. Isso aqui é só uma parte de livros que eu tenho, tá? Para cá tem livros, para cá também tem. Então, é aquilo que eu digo. O bom quibandeiro, o bom pai de santo de modo geral, né? Tem de estudar, tá? Tem de pesquisar, tem de gastar um pouco seu dinheirinho com livros, né? Eu faço isso. Eu separo um dinheiro para comprar os livros, livros que são de utilidade, né? Porque tem muita coisa por aí que não ensina nada não, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui novamente a parte de onde ele fala do ponto riscado do maioral, tá? Do maioral. Só me dê licença, tá? A chata aqui. Então, olha só. Eu vou descrever para vocês, dá para olhar aí, item por item, do que significa cada formação dessa aqui. Para você ver que não tem nada com aquela ideia do diabólico, né? Ah, do diabo, aquele diabo diabólico, né? Não tem nada disso. Acabei de explicar o que significa a essência do maioral e a questão dele sintetizado com o diabo, tá? Acho que ficou bem explicado isso. Hoje o vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? Mas é para dar uma explicação a mais, como eu estou dando. Então vamos ver lá cada significado deste ponto aqui. Olha lá. O triângulo mágico de Salomão. Triângulo mágico. Pega aqui essa varetinha. É esse triângulo aqui, olha. Esse triângulozinho aqui. Tá? Esse triângulo, ó. Tá vendo o triângulo? O que que esse triângulo ele representa? Qual é o significado dele? A parte superior que tem um sol, olha. Essa parte aqui, ó, do triângulo, que é a parte superior, tá? Tá aqui, ó. Aqui tem o sol, né? Dá para ver muito bem que aqui é o sol. Então, a parte superior, o sol, que está em cima desta parte do triângulo, tem a significação de agente mágico, dominador das forças naturais e dos fenômenos da natureza. Tem um nomezinho aqui importante, agente mágico dominador. É a significação do diabo, o dominador. Dominador de quê? Da força mágica, da força de transmutação entre o ser vivente e o ser astral. Porque nós somos duas polaridades. Nós somos o ser vivente e nós somos um ser astral. Porque no nosso corpo habita a matéria e habita o espírito. Então é duas existências. O espiritual e o material. Simbolizado aqui, olha. Nesse triângulo aqui, olha. No centro do triângulo com o sol. E explica os fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza, olha. Você vê aqui, ó, triângulo, né? Tem a base dele central aqui, o sol. Então significa tudo isso. Essa é a primeira formação. É o triângulo, esse triângulo, ele é chamado Triângulo Mágico de Salomão. O nome desse triângulo aqui, tá, gente? É chamado de Triângulo Mágico de Salomão. Olha aí.
Salomão, preste atenção que sempre está se reportando a Salomão, aos grimórios salomônicos. Salomão foi um grande magista, tá, gente? Foi um grande magista, tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre Salomão. Segundo ponto deste ponto de maioral. A cobra. Olha, você está vendo aqui a cobra, né? Tem uma cobra aqui. Vou pegar de novo a minha varetinha aqui. Tem a cobra bem aqui, ó. Ela está totalmente... A cobra está, né, mordendo a cauda. Está mordendo a própria cauda dela. Então, a cobra mordendo a própria cauda. O que significa isso aí? Significa o domínio sobre a vida e a morte, pelos dogmas mágicos da medicina astral. Olha só, gente, como é interessante, né? Quando você começa a estudar, quando você começa a buscar a significação das palavras, né? A significação também de cada símbolo que está expresso dentro daquele ponto riscado, você começa a entender o significado do nome daquele ser. Então você está vendo aqui, olha, que o maioral é tudo isso aqui. Ele é toda essa essência, toda essa iluminação. Então não tem nada a ver com aquela coisa diabólica, né, que se falam por aí. Então você vê que a cobra mordendo a cauda significa o domínio sobre a vida e a morte. A cobra, ela tem essa significação, tanto é que ela é um símbolo da medicina, né? Mas por quê? Porque a cobra, ela realmente, se ela te picar lá, ela vai passar o veneno dela. Então aí você vai ficar entre a vida e a morte, que o veneno da cobra é um veneno de alta toxina. Se você não tomar logo ali o remédio, né, o soro ali para, né, quebrar aquele veneno, tirar aquele veneno, cortar aquele veneno, você vai morrer. Então a ideia é essa aí. A significação é vida e morte. Agora, pelos dogmas mágicos da medicina astral. Então, na força astral, a cobra, ela é a esfera de transmutar a matéria para o espírito para a matéria. Daí, mais uma vez, a explicação de por que eu coloquei filhos da cobra canina. Tá? Acho que aí já deu para ligar. Terceira significação. O Pentagono de Salomão. O que é o Pentagono de Salomão? Você viu o triângulo de Salomão, né? E o Pentagono de Salomão, tá? De Salomão, que está entre a cobra. É isso aqui, olha. Chama-se isso aqui, olha. Que está aqui dentro, olha. Da cobra, chama-se de Pentagono. O que é o Pentagono de Salomão? Tá? E tendo na sua parte, olha, superior aqui em cima, né, o ponto riscado de São Cipriano. Você tem o Pentágono, que é essa estrela aqui invertida, tá? E acima você tem o ponto de São Cipriano. O que essas duas formações, essas duas simbologias, elas significam? Vamos lá. O que elas significam? Tá? E tem, antes de eu colocar a significação, e ao lado, olha, nesse lado aqui e nesse outro lado, tanto do direito como do esquerdo, você tem os pentáculos, são chamados pentáculos, de Ezequiel e de Pitágoras. Aí já entra aquela concepção filosófica que eu venho colocando agora, hoje nesta aula de hoje é uma aula. Esse vídeo de hoje é uma aula, né? No meu ponto de vista, é um dos meus vídeos mais importantes, esse. Claro que todos são importantes, mas no meu ponto de vista, esse é o mais importante. Está explicando a essência do maioral, né?
E eu estou te detalhando de maneira prática aquilo que eu falei agora como teoria através do ponto riscado do maioral. Isso aqui nem todo Tata fala. Tá? Então você vê aqui, olha, que você tem os pentáculos. Isso aqui é chamado de pentáculos. Tá? Que é de Ezequiel e de Pitágoras. Então esse duplo triângulo de Salomão, ele representa as ciências ocultas, a alta magia negra. Tanto este aqui, tá? Este aqui, o pentágono de Salomão, chamado pentágono de Salomão. O ponto, isso aqui em cima, o ponto de São Cipriano, e esses dois aqui. Este aqui é de Ezequiel e esse aqui é de Pitágoras. Olha, dois grandes filósofos, né? Pitágoras, filósofo grego. Ezequiel, magista. Tá? Eu vou deixar entreaberto esses dois nomes e vai ser um próximo vídeo, tá bom? Mas isso tudo aqui, esses triângulos, que são triângulos, tá? Eles representam as ciências ocultas, a alta magia negra. Daí coloca-se aí o ponto de São Cipriano. Quem foi São Cipriano? Foi um bruxo, foi um magista, foi um ocultista, né? Das ciências ocultas. Quando se fala ciências ocultas, nós estamos falando das ciências profundas, né? Não tem nada a ver ali com coisa diabólica, nada disso. As ciências ocultas é aquilo que está oculto, aquilo que eu vou investigar, aquilo que eu vou buscar como compreensão para a minha vida. Bom, continuando lá. Os dois ponteiros perpendiculares, os dois ponteiros, que são esses dois aqui, ó, perpendiculares, estão perpendiculados, tá? Estão numa esfera aqui, ó, este e este aqui, olha. Os ponteiros que nós chamamos de punhais, né? São esses punhais grandes aqui, que também é chamado de ponteiros, tá? Na quimbanda nós chamamos ponteiros. Em algumas quimbandas chamamos ponteiro punhais, tá? Na quimbanda nagô nós chamamos de ponteiro punhais. Então esses dois ponteiros, tá? Ao crescente lunar, olha, eles voltando aqui à base deles, ao crescente lunar, tá aqui, ó, crescente lunar, isso aqui, olha, isso aqui é uma lua, um crescente lunar, tá? Ao crescente lunar, olha, dá pra ver? Crescente lunar, com 7 sobre 7 cruzes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que representa isso aqui tudo? Significam o poder sobre a terra e sobre os homens, dominados pela força cósmica e de natureza terrena, que mostra a centralização do ser humano, que tem necessidade, puramente necessidade, de estar em contato imediato com as forças cósmicas, tá? Com as forças divinas, cósmicas, espirituais. Não é bonito isso? Então, esses ponteiros perpendiculares estão um perpendicular ao outro, um em sintonia com o outro, representa essa esfera, tá? Com o crescente lunar, essa lua aqui, olha, gigantesca aqui, gigante, né? Grande, com 7 cruzes em cima, representa justamente isso, o poder divino sobre a terra e sobre os homens, né? O poder maioral, a grandeza maioral sobre a terra e sobre os homens, que nada mais é do que uma força cósmica e de natureza terrena, tá? Para fecharmos a explicação deste ponto de maioral, nós temos as duas espadas cruzadas por trás do triângulo de Salomão. O que significa essas duas espadas?
significa o poder absoluto. A espada, ela mostra a força do poder, a força da dominação. Aí entra de novo a concepção da ideia do diabo como dominador. Mas aquele não é dominador contra nenhuma crença, mas o dominador da esfera universal, tá? Absoluto, tendo, dirigi-lo à irradiação de Marte e Mercúrio, duas estrelas intercaladas. Aí entra a concepção de Marte. O que é Marte? O lugar onde o maioral mora, tá? E o que é Mercúrio? A esfera da transmutação de outros seres que são pelo governo de maioral, tá? Aí já vai habitar os Exuns, as pombogiras. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que tenha sido um vídeo bem objetivo, explicativo, tá? Desculpe aí numa hora que eu enrolei a minha língua na hora de falar a palavra candomblé, mas isso acontece, tá? E muito obrigado por assistir o meu canal, muito obrigado. Eu sempre observo lá que tem muita gente assistindo o meu canal, agradeço de coração, tá? O meu Ninguns vem quimbanda a todos, e que continue dando um likezinho lá, para que o meu canal continue ativo, para eu trazer sempre as verdades, né? As verdades, quando eu falo, gente, não é a verdade absoluta, tá? Mas é as verdades dos conhecimentos que eu adquiri durante esse longo tempo, né? De sacerdócio, de quimbandeiro, de pai de santo também, porque eu também pratico o tambor de mina aqui do Pará. Eu sou do Pará, tá, gente? De Belém do Pará. Mas eu nasci no Maranhão. Mas eu moro em Belém do Pará. Tá bom? Então, meu Ninguns Quimbanda a todos. Salve a força Gererê Vodum. Até o próximo vídeo.